A paz do Senhor para todos. É com imensa alegria que estamos aqui novamente para estudarmos juntos mais uma preciosa lição da Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado. Eu sou a professora Persiliana e faço parte da equipe de professores aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da cidade de Londrina. E já agora, nós estamos já praticamente encerrando este ano, o quarto trimestre do ano de 2024, estudando um tema preciosíssimo, que é as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então é um tema de muita segurança, de muita tranquilidade para nós, porque quando a gente fala de promessas, e promessas feitas por Deus, de Deus para o homem, o tema que diz que é fiel aquele que prometeu. Então nós não temos como duvidar, não é, dessas promessas, são totalmente confiáveis. Então elas se tornam um motivo de segurança para nós. E a nossa lição de hoje, que é a lição número 9, promessas para pais e filhos, à primeira vista até a gente pode pensar, nossa, mas já é um tema tão visto, tão falado, tão comentado, teremos ainda alguma coisa para aprender? Irmãos, eu aprendi muito estudando essa lição. E a Bíblia é um livro que ela se renova. Cada vez que nós lemos, muitas vezes o mesmo texto, cada vez que a gente estuda, ele tem um enfoque, ela aclara alguma coisa para nós. E assim será, com certeza, esta lição também. O texto áureo é um texto bem conhecido, que é o texto de Efésios 6, 2 e 3. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E a verdade prática, entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Essas duas palavras nós daremos destaque num dos pontos da lição, bênção e proteção. Eu gostaria de ler a leitura bíblica em classe hoje, porque ela é curtinha, não vai tomar muito tempo, que é o Salmo 127 e também Efésios 6. Salmo 127, o versículo 3 a 5, diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. E o Efésios 6, o versículo 1 a 4, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Eis aí a promessa, a garantia. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. São textos maravilhosos, bem conhecidos e que nós iremos explorar no desenvolvimento da lição. A introdução diz assim: nesta lição, estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus. As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Quando esse relacionamento ele está estabelecido dentro daquilo que a Bíblia prevê, realmente esse relacionamento, essa vivência familiar
ela é realmente de bênçãos e essas promessas estarão sendo cumpridas completamente. Então vamos ao nosso ponto inicial da nossa lição, que ele diz o seguinte: o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Quando nós estamos aqui estudando Escola Bíblica Dominical, então nós partimos da premissa que nós temos que estudar dentro daquilo que a Bíblia ensina, do que a Bíblia orienta, não fora da Bíblia, não é? Mas sim aquilo que está escrito na palavra do Senhor. E isso é que interessa para nós. Então, tratar sobre família, sobre relacionamento entre pais e filhos, nos dias que nós estamos vivendo, parece até um tema, né, muito batido, muito debatido, falado em escolas, falado em reuniões de pais, né, nas escolas, no dia que os pais vão pegar as notas dos filhos, os professores e orientadores chamam e conversam, né, nas nossas igrejas, né, encontro de casais que nós temos hoje em todas as igrejas. É um tema realmente muito conversado. Será que ainda há o que aprender? O fato é que nós precisamos reafirmar, lembrar, assegurar que a família ela é um projeto de Deus. E ela está sob um ataque feroz. Nós estamos vivendo dias em que a família ela está sendo bombardeada de todos os lados. Então é preciso que, para nós neutralizarmos essas forças, nós precisamos saber o que é que a palavra de Deus ensina, os fundamentos da palavra de Deus sobre a família, porque a família foi criada por Deus, foi ideia de Deus, não foi ideia de homens. Então é muito sério essa fundamentação que nós precisamos ter claro, isso na nossa mente, não ter dúvida alguma. A gente fala assim, para que a família não se desfaça, não se desfacele. Então nós temos que ter fundamentação. Os dois textos bíblicos, né, que servem de base para a nossa lição, tanto o Efésios como o Salmo, eles nos fazem ver a importância da necessidade de nós termos a palavra de Deus como firme fundamento para o nosso relacionamento familiar. Essas duas belas palavras que o Salmo 127 apresenta, herança do Senhor e galardão, para posicionar os filhos dentro de uma família, deixam claro o nível da bênção que Deus coloca na mão dos pais. Que coisa maravilhosa! Para o povo hebreu, os filhos, principalmente os meninos, eram considerados uma bênção do Senhor. Herança no hebraico, nachalá, posse especial, é uma porção, é uma dádiva para ser estendida perpetuamente de uma geração para a geração seguinte. Galardão, o benefício positivo recebido imediatamente em retorno pelo trabalho realizado. O Senhor provê um senso de segurança e proteção para as famílias que depositam a fé nele. Então é muito interessante isso aqui, porque quando essas duas palavras, né, de herança e galardão, elas nos posicionam, elas nos dão uma certeza, uma convicção de que quando a gente realmente confia no Senhor para abençoar, para cuidar da nossa família e ver que realmente os filhos que nós temos são bênção, são herança, são galardão, não é? Isso é maravilhoso. Então nós podemos sossegar, ter tranquilidade que nós estamos no caminho certo. O salmista declara: bem-aventurado o homem que é como um guerreiro, que enche a sua aljava com muitas flechas, prontas para serem atiradas, quer como armas de defesa, quer como armas de ataque. Essa imagem pressupõe que o guerreiro tem um arco e força e experiência suficiente para lidar com ele de forma apropriada. Pode-se presumir um homem equipado com seus filhos, muito bem treinados e com autocontrole,
constitui uma presença notável que impedirá o ataque do inimigo. Em tempos tão desafiadores, a imagem desse guerreiro reforça a nossa fé no Senhor. Quer dizer, quando a nossa fé está baseada no Senhor, realmente nós nos tornamos esse guerreiro forte que está equipado com seus filhos ao redor, preparados para resistir a qualquer ataque. Isso nós temos que ter bem claro em nossa mente. O subponto 2. Um mandamento com promessa para os filhos. Este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa. Para viver em paz por muitas gerações na terra prometida, os israelitas precisavam respeitar a autoridade e construir famílias fortes. Mas o que significa honrar os pais? Em parte, é falar bem deles, é tratá-los de forma atenciosa, é mostrar-lhes cortesia e respeito. Também é seguir o ensino transmitido pelos pais e o exemplo de colocar o nosso Deus em primeiro lugar. Em casos em que, aqui eu coloquei uma observação, em casos em que a ordem, não é, muitas vezes dos pais, quando não tem o temor do Senhor, significa que é para desobedecer a Deus, então nesse caso o filho fica livre dessa obrigação, porque importa antes obedecer ao Senhor. Honrar os pais sempre trará bênçãos na vida dos filhos, em toda e qualquer situação. O subponto 3, mandamentos e bênçãos para os pais. A nossa vida familiar foi projetada para se viver em harmonia, em paz, em cooperação de uns para com os outros. Se a nossa fé e comunhão com Cristo for real e verdadeira, ela será demonstrada claramente em casa, no seio da família, né? No seio familiar. Os filhos honrando os pais e estes cuidando dos filhos com todo afeto. Interessante que no texto de Efésios 6, de 1 a 4, Paulo ordena primeiro que os filhos sejam obedientes aos pais, porque essa é a coisa certa a ser feita. A obediência aos pais é um reflexo da sua obediência ao Senhor. Os filhos têm de honrar, reverenciar, considerar, né, ser valioso os pais no sentido de tratar pai e mãe como preciosos. É uma atitude de reverência com uma dupla promessa, o bem-estar e a longevidade. Que coisa preciosa! Essa última parte da promessa é apropriada não como uma garantia da duração dos dias, mas como um lembrete de que a desobediência aos pais é um indício de vida indisciplinada, o que pode pôr até mesmo uma criança na rota certa do quê? De padrões pecaminosos, que em si mesmos tendem o quê? A encurtar a vida. Porque uma vida de pecado, de repente, não é? Alguma coisa pode acontecer, um desastre acontecer, pode se encurtar a vida. Paulo exorta os pais a não provocar os filhos, tornando-os pessoas enraivecidas, mas educá-los de um modo que não se torne um peso exaustivo ou uma obrigação a obediência aos pais. Então, a honra e o obedecer serão prazerosos, serão uma coisa normal, não é nada desagradável, não é nada pesado para o filho fazer isso. Então, vai fluir naturalmente e assim ficarão abertos ao aprendizado sobre Deus com seus pais, vendo a vivência deles. O exemplo será até muito mais fácil para a criança, para o jovem, né? Até mesmo o adulto, olhando a coerência em que há entre o falar, entre o viver do pai em relação ao Senhor. O segundo ponto,
o cuidado dos pais com os filhos. Aqui eu acredito que esse segundo ponto vai ser um ponto mais nevrálgico dessa lição, porque hoje o que a gente tem visto, né, até mesmo a mídia propagando muita coisa sobre isso, a gente se assusta, a gente se assombra com o descuido, né, o descaso de muitas famílias com as crianças, com os jovens, adolescentes. Primeiro, cultivando o ensino da palavra de Deus. Para nós que amamos a escola dominical, né, que batalhamos por essa escola, que a gente diz é a melhor escola do mundo, esse ponto aqui da nossa lição vem alertar o povo de Deus, o povo cristão mesmo, sobre a importância, a necessidade de se cultivar o ensino da palavra de Deus. E a escola dominical, a escola bíblica dominical, a gente sempre diz, ela é um seminário teológico que o ano inteiro está à disposição nas nossas igrejas de forma gratuita, né? Eu aqui quero contar uma experiência pessoal para os irmãos que eu achei bem adequado dentro disso que nós estamos falando, essa questão dos pais ensinarem, né? Eu, no início da minha conversão, ainda adolescente, eu sempre, antes de ir para o culto, passava na casa de um pessoal para não ir sozinha, né? Ir com os amigos. E sempre que eu chegava lá, eles estavam prestes a sentar à mesa e o pai daquela casa, né, ele era um presbítero da igreja, o seu Guilherme de Mello, já idoso, e ele pegava sua Bíblia, lia um texto, né, todos, a família toda ao redor da mesa, ele lia o texto na Bíblia, fazia uma explicação até que rápida, né, e oravam. Só então depois eles se assentavam para tomar a refeição. Aquilo para mim foi um encantamento, eu fiquei deslumbrada com aquilo, porque na minha casa não tinha esse hábito, e eu achava maravilhoso a atitude daquele pai, aquele chefe de família, de estar ali todos os dias com a sua Bíblia, antes de fazer a refeição. Antigamente se chamava culto doméstico, hoje muitas vezes se fala grupo familiar, não importa. Importa essa atitude do pai, do chefe da família, reunir a família para uma leitura e uma rápida reflexão bíblica. Que coisa maravilhosa, né? Se os pais realmente hoje, com essa vida moderna, de horários tão desencontrados, mas conseguir achar um horário para fazer isso. Quantas coisas maravilhosas nós iríamos aprender, os nossos filhos iriam aprender se todos os chefes de família conseguissem fazer isso, né? O texto de Deuteronômio 6, 4 a 9 é um clássico desse assunto. Os pais são responsáveis pelo treinamento espiritual dos filhos, um processo que envolve a instrução verbal e o exemplo pessoal de obediência para servir de modelo às crianças e aos jovens. Porque muitas vezes o discurso não bate com a prática. Então isso é muito sério. Então aquilo que nós falamos, aquilo que nós estamos apregoando, lendo, ele precisa encontrar respaldo no meu viver diário. E as crianças, os jovens, eles percebem isso na vida dos pais. Não é preciso forçar isso, não é natural. A participação nos cultos, a assiduidade nas reuniões promovidas pela igreja, tudo isso colabora, contribui para a criança e para que o jovem venham para a igreja, não é, com alegria, venham participar das reuniões com naturalidade, não os pais forçando os filhos a virem, né? E com isso eles irão crescer no real conhecimento da palavra do Senhor. Então, quanta gente, não é, através da escola bíblica dominical, da frequência assídua, tem um conhecimento bíblico vasto, grandioso, simplesmente participando da escola bíblica dominical, dos cultos de ensino, que muitas vezes são temáticos, né, seguem temas. Então isso é maravilhoso. E é preciso ter o capricho mesmo de se fazer isso. O subponto 2, prioridades na vida familiar. Essa tem sido uma questão muito debatida na igreja. Vemos muitos irmãos piedosos se envolvendo de um modo exagerado com os trabalhos da igreja e deixando muitas vezes a família de lado.
Se gasta muito tempo nas igrejas, em reunião, e a casa muitas vezes fica descoberta. E isso tudo, irmãos, é uma questão de nós termos equilíbrio em todas as coisas na nossa vida, inclusive na igreja, né? E a nossa lição, ela fala de estabelecer uma hierarquia de prioridades. É quando nós estabelecemos prioridades no nosso cotidiano. É ali que nós vamos investir tempo, vamos investir forças, vamos investir nossos talentos e dar uma atenção maior. O texto de 1 Timóteo 3:4 vem lembrar que a liderança espiritual começa onde? Em casa, no lar. Se um homem não está disposto a cuidar, a disciplinar e ensinar seus filhos, ele certamente não estará qualificado para liderar a igreja do Senhor. Subponto 3, disciplina e estímulos aos filhos. Nesse ponto da nossa lição, eu destacaria aqui a frase que está na revista. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais. É bem conhecido o dito popular: pai e mãe servem de espelhos para os filhos. A gente já ouviu isso aí inúmeras vezes. João 13,15 diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Ali aquele momento claro, quando Jesus estava com os seus discípulos, né? Pois ele falava, né? O ensino de Jesus era um ensino forte, era um ensino marcante, e ele fazia diferença, né? Se tornava claríssimo o ensino dele, porque os discípulos ou as pessoas viam Jesus falando, né? O discurso, mas fazendo. Então havia o que? Uma coerência. E é isso o que os filhos precisam constatar no viver diário dos seus pais. Em Colossenses 3, 20 e 21, exortando filhos e pais, a orientação em não irritar é muito séria. Os filhos devem ser tratados com cuidado. Eles precisam de uma disciplina firme, sim, mas ela tem que ser administrada com amor. Não os provoque com censuras, com ridicularização, principalmente na frente de outras pessoas, seus amigos, não é? Isso é muito depreciativo. E jamais destrua o respeito próprio deles, de forma que deixem de tentar fazer as coisas corretamente. Porque uma pessoa sem estima própria, autoestima, ela não quer nem tentar fazer nada diferente na vida, né? Não quer nem tentar ser alguém, porque muitas vezes o próprio pai deprecia a tal ponto que ela mesma passa a não acreditar em si e nas suas potencialidades. Isso é muito grave, precisa tomar muito cuidado. E o terceiro ponto, bênçãos, pais e filhos. Bênçãos para a posteridade, é o subponto 1. A nossa lição nos lembra das promessas bíblicas descritas em Isaías 44, versículo 3 e 4. Joel 2,28, em Atos 2,39, são promessas de bênçãos espirituais que abrangem toda a nossa posteridade para todos aqueles que haveriam de vir. Os nossos descendentes, nossos filhos, netos, bisnetos, aqueles que ainda iriam nascer. O derramamento do Espírito do Senhor sobre os descendentes do seu povo escolhido era como derramar água sobre o sedento, assim como a chuva faz a vida brotar. Esse deve ser o nosso desejo e clamor intenso pelos nossos descendentes, que realmente o jorrar do Espírito Santo se derrame sobre eles e traga vida, né? Uma vida maravilhosa, uma vida que só o Senhor tem para dar. Subponto 2, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. Volto aqui a relembrar a minha experiência da juventude, presenciando aquele culto doméstico, aquela família, realizando aquele culto
todos os dias. É o pai derramando aquela palavra, aquele ensinamento, aquelas orientações todos os dias. É uma chuva, uma água, não é, doce, maravilhosa, que vem trazer cura, não é, no interior dos seus filhos, dos membros da sua família. É no lar, no aconchego da família, onde nós podemos compartilhar as experiências vividas na escola, no trabalho, ouvindo, trocando ideias, um enriquecendo o outro, o mais velho aprendendo com o mais jovem e vice-versa. A gente vê muitas vezes, eu já tive meus filhos pequenos e eles chegavam da escola contando, empolgados, o que aconteceu, às vezes uma visita na escola, um passeio que fizeram. Então a gente tem que ter aquele tempo, gastar aquele tempo e aproveitar essas experiências, essa troca, né, de experiências, porque tudo isso enriquece. Então isso é preciso ter essa atenção, esse cuidado. Nós precisamos amar a Deus, pensar constantemente sobre os seus mandamentos, ensiná-los aos nossos filhos e viver cada dia de acordo com as instruções que o Senhor nos dá, que estão aqui na sua palavra, essa palavra bendita que está recheada de ensinamentos para todos e quaisquer assuntos que nós possamos pensar, a palavra de Deus nos dá orientação. O 3, subponto 3, pais que protegem seus filhos. Em qualquer etapa da vida, seja na infância, enquanto é bebezinho, na adolescência, na juventude, os filhos precisam se sentir seguros, abrigados por seus pais. Essa segurança, essa proteção, ela traz tranquilidade e até mesmo equilíbrio emocional. Eu trabalhei por mais de 30 anos com crianças nas escolas e era nítido quando a gente recebia uma criança, um aluno que vinha de um lar desajustado, desequilibrado, não é? Era muito triste constatar assim, a dificuldade daquela criança, inclusive de se relacionar com as outras crianças, né? Então, às vezes, agressividade, porque era da maneira como ele era tratado em casa. Então, o lar ele precisa ser esse local de proteção, em que a criança ela se sinta abrigada, amada, protegida, né? É muito triste quando a gente constata o contrário disso. No texto de Efésios 6, Paulo convoca os cristãos a se prepararem para a batalha, quando passa a descrever sobre a armadura de Deus, que está descrita nesse texto de Efésios, tão conhecido. No versículo 18 de Efésios 6, Paulo diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui também está incluído o quê? A nossa família nessa oração. Orar pela proteção, pelo livramento de todo ataque do mal. As armas estão à nossa disposição. Basta querermos utilizar e precisamos usar para proteger a nossa família e guardá-la de todo o mal. Então, aí está essa nossa lição, uma lição preciosa, e a conclusão diz assim: a vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, mas também é verdade que nós não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Glórias a Deus por isso. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e, ao mesmo tempo, abraçá-los quando mais precisarem. Deus é zeloso pela nossa família. Se Deus é zeloso pela nossa família, nós precisamos também ter o exemplo de Deus, ter zelo e ter cuidado com a nossa família. Não deixemos perder a nossa família por falta de zelo, por falta do nosso cuidado. Nós agradecemos a Deus a oportunidade de todos os irmãos estarem estudando conosco mais essa lição e desejamos que ela seja uma bênção em suas igrejas. A paz do Senhor para todos.